Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda, da Morino Fios, e na aula de hoje nós vamos produzir juntas essa bolsa aqui, que é a bolsa Tami. É um modelinho super fofo e super tranquilo de fazer, pois ela é uma peça que não tem nenhuma emenda. A gente começa lá com as correntinhas e vai até o final da aba dela, fazendo ela sem nenhum recorte. Vamos lá? Para a produção então da bolsa Tami, nós vamos utilizar o nosso fio na cor verde chá de 36 milímetros da Morino Fios. Vamos precisar também de uma agulha. Para essa peça eu vou estar utilizando uma agulha número 8, que é uma agulha um pouco maior do que eu costumo utilizar, porque a proposta dela é ser um saquinho na parte de baixo, então ela precisa ficar um pouquinho mais maleável. Vamos utilizar esse chaveiro aqui da Casa de Palha Acessórios, que é um chaveirinho lançamento lá. Ele tem alguns itens super fofos para dar um charme na peça. Vamos precisar também de uma alça. Eu vou estar utilizando a alça Juliette, também da Casa de Palha Acessórios, e o porta-tassel para a gente fazer o detalhe do tassel, tá? Para o porta-tassel é legal a gente ter em casa uma chave Allen, que é para apertar aqui o parafusinho que vem no copinho. E a gente também vai precisar de um alicate para aplicação desse chaveiro e também de cola. Eu estou utilizando a Tec Bond de artesanato número 2. Então, para iniciar essa peça, a gente vai começar fazendo correntinha e a gente vai fazer o total de 8 correntinhas, considerando que eu já utilizo a primeira aqui como espaço para correntinha, tá? Se você faz aquele nó que não deixa você utilizar essa parte, você faz 8 também no total, 8 correntinhas utilizáveis. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou voltar nessa peça fazendo pontos baixos, né? Pulando esse primeiro aqui. A gente vai fazer ponto baixo até o final. E chegando aqui no último ponto, a gente vai retornar. Ó, podem ver que fica bem mais larguinho os pontos com essa agulha, nos meus pontos. E aí aqui no último, a gente vai fazer um ponto baixo e mais 2 no mesmo espaço para contornar essa nossa base e fazer a primeira carreira. Então aqui, ó, o meu último espaço é bem o do nó corrediço, então eu dou uma puxadinha para ele fechar depois que eu coloco os meus pontos. E eu vou voltar aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto anterior. Essa peça aqui é uma peça que a gente vai construir ela numa aspiral. Então, a gente não vai fazer fechamentos de carreira e a gente já começa aqui nessa primeira parte, o que torna ela muito prática de produzir. Porém, para a gente dar o formato dela fazendo ela em aspiral, nas primeiras carreiras, até a 8ª carreira, a gente tem alguns aumentos para fazer e eu vou explicar o passo a passo para vocês e também vou deixar descrito aqui embaixo desse vídeo, tá? Então, aqui chegou aqui no último, eu vou fazer mais 1 e 2 para a gente fechar os dois lados. E aqui a gente já vai começar a trabalhar em aspiral, tá? Então, essa primeira carreira, observem que a gente tem 3 pontos aqui, 3 aqui e normal aqui no meio. E agora, passando para a segunda carreira, a gente vai começar a fazer os cantos com 2 pontinhos. Então, ó, virando aqui, aqui vai ser um canto, aqui vai ser o ponto da extremidade e esse aqui já é o nosso primeiro canto. Então, aqui a gente já vai entrar agora direto, fazendo 2 pontos no mesmo espaço, novamente, que é o nosso primeiro canto da segunda carreira. O interessante é a gente utilizar um marcador de carreira aqui, para a gente saber sempre quando a gente completou a carreira, porque como a gente vai fazer uma peça em aspiral, a gente pode se perder na contagem. Então, eu vou pegar aqui um marcador de carreira e eu vou colocar aqui embaixo, só para dizer para mim que esse lado aqui
é onde sempre completa a volta da minha carreira, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos nesse cantinho e eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto anterior. Então, como ela é uma peça mais molinha, ela acaba ficando uma peça com mais buraquinhos assim, ó. Eu já fiz essa peça também com agulha número 6 e também com agulha número 7. Todas dão certo, tá? Depende muito o resultado final que você quer dar para ela. Todas ficam parecidas, mas a com a agulha número 8 deixa meus pontos um pouquinho mais soltinhos e eu acabei preferindo nessa peça em especial. Então, aqui eu cheguei no meu primeiro canto desse lado, ó. Vou fazer 2 pontos juntos. Vou fazer um sozinho aqui na extremidade e 2 pontos juntos aqui nesse lado. E sigo fazendo um ponto baixo para cada um até chegar na minha outra extremidade. Então, chegando aqui nesse lado, eu sei que a gente fez 2 pontos aqui e que aqui eu tenho que fazer um sozinho aqui na minha lateral, tá? Aqui na minha extremidade, tá? Então, aqui, vocês não precisam se preocupar exatamente aonde precisa ser, aonde que tá o meu ponto anterior. Ó, mas se aqui estavam os 2, aqui a gente vai fazer os 2 juntos, dessa extremidade. E aqui, um sozinho. E aqui a gente completa a nossa segunda carreira. Então, chegando aqui nessa extremidade, a gente vai dar início à nossa terceira carreira. E essa terceira carreira, a gente vai fazer 3 pontos sozinhos. E aqui nas laterais, novamente, um aumento com 2 pontos. Então, eu já vou considerar aqui, que eu finalizei essa carreira, 1, 2, 3, ó, 3 sozinhos. E eu vou colocar um aumento aqui nessa lateral, de 2 pontos juntos. 3 sozinhos, 2 juntos. E vou seguindo até a próxima lateral. Novamente, chegando aqui nessa lateral, a gente vai colocar 1, 2, 3 pontos sozinhos e 2 juntos aqui no cantinho. Três sozinhos, coloquei 2 juntos aqui, 3 sozinhos e mais 2 juntos aqui nesse lado. E aí eu vou seguir aqui até meu próximo canto. Ó, onde a gente já começou aqui fazendo 3 sozinhos e 2 juntos. E aqui eu vou colocar mais 2 juntos. Agora, a gente vai para nossa quarta carreira. A gente tem aqui no centro a primeira, a segunda e chegamos aqui com a terceira. A quarta carreira vai ser uma carreira normal, inteira de um ponto só para cada espaço. Então, é só a gente chegar aqui e seguir fazendo um pontinho para cada ponto anterior. E aqui a bolsa ela já vai começando a se fechar para formar a estrutura que a gente quer do saquinho, que é essa peça, tá? Então, é legal a gente colocar um marcador para a gente não se perder. Por exemplo, eu sei que eu tô na quarta carreira. E a quarta carreira é uma carreira de pontos simples. E aí, eu sei que essa carreira finaliza sempre quando eu chegar aqui no lado que tá o meu marcador. Então, tô chegando aqui na lateral. Sigo fazendo pontos simples.
e chegando na nossa quinta carreira. A nossa quinta carreira, a gente vai repetir o que a gente fez ali na terceira. Ó, então chegando aqui no canto, a gente já faz o ponto simples até finalizar a carreira. E aí finalizei a carreira. E aí aqui a gente vai começar a carreira de aumento. E a carreira de aumento dessa vez vai ser a mesma da outra vez. São 3 pontos simples, então aqui a gente já começa fazendo, já considera esses 3 pontos aqui simples. E chegando nossa primeira extremidade aqui, lateral. Então assim, ó, essa peça, ela é mais ou menos, a gente não precisa, qual é o ponto da lateral? A gente sabe que mais ou menos aqui é um canto, aqui é o outro, aqui é outro e aqui é outro, tá? Então aqui, iniciando a quinta carreira, a gente vai fazer nessa extremidade aqui, a primeira lateral, o aumento com os 2 pontinhos. E aí a gente segue até a outra lateral, onde a gente vai fazer novamente um aumento com 2 pontos no mesmo espaço, 3 pontos sozinhos e mais um aumento com 2 pontinhos no mesmo espaço. Ó, tô chegando aqui nessa lateral e a gente pode dar abrir assim dessa forma pra gente dar uma olhada e eu consigo ver que aqui a minha extremidade, ó, eu vou fazer os 3 pontos sozinhos. Então aqui onde eu já tô com essa laçada, já vai ser o meu aumento. Ó, 2 pontos juntos. Aqui os 3 sozinhos. E aqui mais 2 juntos. E aí a gente segue finalizando a carreira até chegar no nosso lado da marcação com os pontos simples. Então, chegando aqui na extremidade dessa nossa quinta carreira, a gente vai finalizar fazendo o aumento que faltou, que a gente começou com o ponto simples, né? Então, se o nosso aumento estava aqui, eu tenho 1, 2, 3. Nosso canto vai ser mais ou menos aqui. 2 pontinhos juntos. E aí a gente dá início à nossa sexta carreira, que é uma carreira inteira de pontos simples novamente. Então aqui, ó, tô do lado do marcador. A gente segue fazendo um pontinho para cada um. Aqui é legal a gente dar uma paradinha e dar uma ajeitadinha para ver como é que tá ficando. Ó, então se a gente pega a carreira lá de baixo e dobra bem no meinho, ó, a gente tá começando a formar o saquinho da bolsa, tá? E nessa peça a gente deixa essa parte aqui, que é o avesso, para fora, dando esse ponto diferente, né? Que a gente não tá tão acostumado. Geralmente a gente tá acostumado com a parte de dentro aqui, ó, que são os pontos baixos. Então aqui a gente vai seguir. Até eu voltar aqui com um ponto baixo para cada ponto anterior. Então, chegando aqui nessa extremidade, nossa sexta carreira, né? Vamos parar para conferir. Venho até a extremidade fazendo ela. Ó. Então, a gente tem lá no centrinho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a nossa sétima carreira, ela vai ser um pouquinho diferente das demais. A sétima carreira, a gente vai fazer o aumento centralizado, só aqui bem na quina da nossa bolsa, e são 2 pontos juntos. Então, aqui eu fechei a sexta carreira, e aí eu vou começar aqui a sétima. E aí eu vou iniciar o aumento dela lá pela outra lateral.
Então, aqui, chegando aqui na lateral dessa 7ª carreira, a gente pode dar uma dobradinha na peça para ver se a gente tá bem na quininha mesmo, ó. Esse ponto que eu tô fazendo, ele é exatamente o ponto da quina. Então, aqui eu vou botar 2 juntos. E esse vai ser o aumento dessa carreira. E a gente vai retornar até o outro lado, fazendo ponto simples, até chegar ali no outro lado e a gente fazer esses 2 pontinhos juntos. Finalizando a 7ª carreira. Então, chegando aqui perto da extremidade, a gente vai finalizar. Dobramos novamente a bolsa. Ó, falta 2 pontinhos para ser a minha quina. E aqui, na minha quina, finalizando a 7ª carreira, eu vou fazer 2 pontos juntos, no mesmo espaço. E agora, a gente vai dar início à 8ª carreira, que é uma carreira normal. É uma carreira de 1 ponto baixo para cada espaço de ponto anterior, tá? Então, até eu chegar aqui de volta, a gente vai fazer apenas 1 ponto em cada espaço. Ó, vocês podem ir parando volta e meia, ó, como ela tá ficando, formato de um saquinho. Então, cheguei aqui nessa extremidade, ó, a gente consegue ver que a carreira de baixo foi a carreira que a gente fez um aumento. E eu tô na carreira que é 1 ponto simples para cada ponto. Então, a gente segue fazendo os pontos simples. Então, tô chegando aqui na minha lateral. Ó, cheguei exatamente embaixo do ponto duplo. Então, finalizei essa aqui, que é a carreira. Deixa eu ver qual que é a carreira. Contando aqui embaixo, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa é a 8ª carreira. Posso ter me confundido aí atrás e falado que era a 7ª. É a 8ª carreira, e a 8ª carreira ela é normal de pontos, né? Sem aumento. E agora a gente vai para a última carreira que a gente vai fazer um aumento. E aí a gente vai começar o aumento aqui nesse lado e finalizar aqui, né? Que aqui, esse lado é o lado que a gente finaliza as nossas carreiras. Então, a gente vai para a nossa 9ª carreira. E a 9ª carreira, a gente vai fazer um aumento em cada lateral novamente. Então, começando o aumento aqui nesse lado e finalizando aqui onde eu começo a carreira. Então, a gente segue com os pontos simples até a lateral. Se você quiser uma bolsa mais durinha, mais estruturada, você usa uma agulha um pouquinho menor. Ó, vou dobrar aqui. Tô vendo que esse meu ponto que eu vou fazer agora ainda não é o da quina. É um simples. E aqui vou fazer novamente um aumento, 2 pontinhos juntos. E vou seguir fazendo os pontos simples até o outro lado. Então, essa vai ser a nossa última carreira que a gente vai ter aumento. E a partir daqui, a gente vai apenas subir ela em espiral, como a gente está fazendo, sem fechar a carreira, até a altura desejada da nossa peça, que é de 14 carreiras, tá? Então, a gente está na 9ª, a gente vai subir mais 6 carreiras, é isso? 6 carreiras. Então, tô quase chegando aqui na minha lateral, onde eu vou fazer o último aumento. Ó, vou dobrar aqui, é exatamente no ponto que eu tô. E agora, a gente vai continuar em espiral, subindo esse nosso saquinho que tá se formando, ó.
por mais 6 carreiras. Então, a partir daqui, a gente tem 9, a gente vai contar 10 quando chegar aqui, 11, 12, 13 e 14, tá? Eu tenho uma aqui, já com essas 14 carreiras feitas. Ó, eu vou mostrar pra vocês como ela tá. E fica dessa forma, tá? Ó, o saquinho ele já se formou, a gente só vai subindo, ó que legal. E aqui é o que a gente estava fazendo, ó, pra vocês verem que ele vai subindo e ficando do mesmo estilo dessa minha, tá? Essa daqui, tanto essa daqui quanto essa daqui, eu produzi com a agulha 8. Já essa daqui, ó, essa aqui na cor kiwi, que eu já tenho aqui pronta, eu produzi ela na agulha 6. Olha só como ela fica mais fechadinha e essa aqui fica um ponto, fica mais molinha, tá? Então, isso vai muito de acordo com o que vocês preferem, tá? Então, gente, essa minha peça aqui já tá com as 14 carreiras completadas, né? E agora a gente vai fazer a aba e a gente vai começar a aba direto da onde a gente tá, sem precisar cortar e fazer nenhuma emenda, tá? Então, aqui, ó, a gente vai dobrar novamente essa bolsa, como ela foi crescendo, né? E aí a gente vai ver até a lateralzinha da lateralzinha, ó, aqui onde eu coloquei, é o último ponto. Se eu fizesse mais pontos pra cá, eu já ia começar a entrar na parte da frente da bolsa, tá? Então, aqui ela ficou dessa forma. E a gente vai começar a voltar a fazendo pontos baixos, tá? Então, aqui, em vez de a gente continuar fazendo pontos pra cá, onde a gente tá vindo, né? A gente vai virar essa peça pra nós. E a gente vai começar a voltar fazendo os pontos baixos aqui para fazer a nossa aba. Então, aqui, ó, eu vou deixar o fio ali por trás da minha agulha. E aí, eu já vou voltar aqui nesse primeiro ponto, entrando e fazendo, ó, um ponto baixo, tá? E aí, eu vou falar para vocês com quantos pontos baixos vai ficar aqui, que provavelmente vai ser mais ou menos o que vai dar aí para vocês. É para ser igual, mas se tiver alguma diferença, não tem problema nenhum. O importante é que esses pontinhos, eles fiquem bem na lateralzinha aqui da nossa bolsa. Ó, então a gente fez 1, 2, 3 e vou ver quantos vai dar aqui. A gente vai fazendo os pontos baixos entre os pontos, né? Ó, aqui tá com 13, 14, vou fazer mais um e vou dobrar ela pra gente ver como é que tá. 15. Eu acho que vai dar 15 certinho, ó. Vocês conseguem perceber? Ficou certinho só na parte de trás, as duas laterais, ó. Então, se eu tivesse vindo mais pra cá, ia começar a pegar a frente. E aqui também, se eu tivesse vindo mais pra cá, ia começar a pegar a frente. Então, se vocês têm dúvida, faz uma, 2, 3 carreirinhas e dobra, que já vai dar pra perceber, tá? Então, ó, cheguei aqui no último ponto. Deu 15 pontos certinho. A gente vai fazer uma correntinha de subida e virar para fazer a nossa aba aqui crescer. E aí, todas as vezes que a gente for virar, a gente não vai utilizar o primeiro espaço de ponto. A gente vai sempre entrar no segundo para a gente ir diminuindo essa aba, tá? Então, ó, pontos baixos normais, pulando o primeiro espaço de ponto, a gente vai e volta, assim que a gente vai formar a nossa aba. Aqui, chegando nessa lateral, a gente vai até o último espaço, até esse espacinho aqui que fica mais diferente para colocar, não fica igual os outros, mas ele vai o último ponto também, tá? Ó, até esse aqui. Aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Então, a gente sempre vai diminuir um. Vou fazer uma correntinha de subida, vou virar e aqui novamente a gente não vai fazer no primeiro espaço, a gente pula para o segundo. Então, aqui a gente volta e a gente vai fazer por toda a nossa aba dessa forma, toda em ponto baixo. Essa aba, ela vai ser finalizada com 10 carreiras.
Então, aqui eu tô na nossa terceira carreira. Terceira? 1, 2, 3, isso aí. Ó, cheguei aqui no último, faço uma correntinha de subida, viro a minha peça e volto, pulando o primeiro espaço de ponto, entrando no segundo. Vou fazer mais essa com vocês e vou continuar aqui completando a minha para a gente ir para os acabamentos. Viram que fácil e que rápida de produzir essa bolsa? Ainda mais que a gente não precisa cortar, emendar. Ela é produzida do início ao fim, sem nenhum corte no fio. E ela fica com menos de 500 gramas. Uma correntinha de subida, viramos. E vamos sempre pulando o primeiro, entrando no segundo. Então, a gente vai fazer esse vai e volta por 10 carreiras. Eu tô aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tô na quinta, vou completar as minhas e já volto pra gente finalizar essa peça juntas. Então, tô chegando aqui, ó, na nossa 9ª carreira da aba, fui subindo, sempre diminuindo um ponto. Vou fazer a última correntinha de subida e virar essa bolsa pra gente fazer a última carreira de ponto baixo. Chegando aqui no último ponto, a gente já pode fazer um teste. Ó, vou deixar ela esmagadinha. É exatamente o tamanho de aba que a gente precisa para essa bolsa. A proposta dessa bolsa é que a gente dê uma empurradinha lá no fundo, no miolinho, para ela ficar aqui, ó, um saquinho. E aí ela fica assim à frente. Olha que fofurinha. Então, chegando aqui nessa última, a gente tem duas opções. A gente pode ou já cortar, ou fazer um acabamento em ponto baixíssimo. Por exemplo, essa pink aqui, ó, eu fiz um acabamento baixíssimo pelo lado de dentro, as correntinhas, ainda tá aqui para eu finalizar. E ele dá uma fechadinha maior nos pontos aqui pelo lado de fora, se vocês observarem, ó. Já a bolsa verde que eu tenho ali, eu deixei ela sem os pontos, mas ela foi feita com uma agulha menor. Então, acabou que os fios ficaram mais juntinhos, né? Não ficou assim aqui como essa, com mais buraquinhos. Então, você tem duas opções aqui, né? Deixa eu refazer esses dois últimos pontinhos que ficaram meio largos. Você pode fazer acabamento, deixar assim como tá, já cortar. Ou você pode fazer um acabamento baixíssimo com a correntinha para esse lado daqui, ou para o lado de dentro, só para dar um acabamento, um fechamento aqui nos pontos, tá? Isso fica muito a critério de vocês. Ó, eu vou fazer um aqui pelo lado de dentro para ficar um pouquinho mais fechadinho. Ó, eu vou finalizando aqui, ó, vou virar essa peça para mim e eu vou só vou deixar o fio aqui para frente da aba. Ó, dessa forma. E vou entrar aqui por trás, ó, trazendo esse fio aqui e passando embaixo desse. Ó, entro no próximo, trago esse fio aqui e passo embaixo desse. Só para dar um acabamento aqui nesses pontinhos da ponta, para não ficar os buraquinhos tão abertos, ó. Passo aqui. Entra, passa aqui. Então, só para vocês entenderem, eu só estou fazendo as correntinhas de baixíssimo pelo lado de dentro, para dar uma fechadinha aqui pelo lado de fora. Ó, aqui a última. E aqui a gente já pode virar e cortar. Aqui eu vou puxar para frente. Ó, para vocês verem como ficou, foi só para fechar os buraquinhos mesmo, tá? Então, quase que indiferente. Vai do gosto de vocês. Então, aqui, essa pontinha que eu cortei, a gente vai finalizar. Ó, eu vou trazer ela até aqui a ponta, tá? Que eu não fiz com a agulha.
Vou passar aqui no cantinho, embaixo desse pontinho aqui e vou voltar. Só para dar o último acabamento aqui. E vou esconder esse restinho de fio aqui embaixo dos pontos e fazer o acabamento como sempre, colando ou costurando da maneira que vocês preferem. Ó, vou passar aqui e vou fazer um pontinho de cola aqui na minha aba. E aí a gente vem e corta bem rente para ficar coladinho e escondido lá embaixo. Finalizando essa parte, a gente já vai colocar os acessórios, essa bolsa super rápida e prática de fazer. Olha que legal que fica o formato dela. E aí aqui, a gente, não necessariamente vocês precisam fazer um fechamento, porque como a aba dela é bem comprida, ela fica bem para baixo e ela fica bem apoiadinha aqui. Mas se vocês quiserem, podem estar utilizando tanto aquele fecho costurável com montana, que costura com a própria malha, quanto o tradicional costurável de imã, né? Antes de finalizar a bolsa com os adereços, eu vou fazer o tassel dela no copinho para mostrar para vocês e ensinar para vocês. Então, esse chaveirinho aqui é um chaveirinho que dá um charme aqui na lateral da nossa peça. E para ele que a gente precisa utilizar a chave Allen aqui nesse parafusinho que vem. Então, eu vou tirar esse parafusinho que já está aqui pregado. Ó, ele gira, a gente gira, ele sai facilmente. Pra gente fazer o tassel. Vou fazer da mesma cor que eu estava utilizando. E vocês podem ter algum molde, algo retangular aí para fazer o tassel de vocês, mas eu sempre utilizo o meu celular. E para esse tassel aqui, copinho pequeno, são poucas voltas que a gente precisa dar. A gente dando 8 voltas já é suficiente para aquele tamanho ali, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou dar 10 aqui para ser generosa. Vou cortar aqui. Ó, vai ficar aqui dessa forma. E aí, eu vou cortar mais uma tira que seja do tamanho das duas, que transpasse ali atrás, pra gente amarrar a parte de cima. Então, aqui eu vou passar aqui a ponta dele, né? Eu vou passar aqui em cima. E vou fazer o meu nozinho aqui, ó. Aqui eu já posso tirar. E eu gosto de cortar no tamanho das de baixo, porque ele já serve como uma tira também, tá? Eu vou pegar uma tesoura um pouco maior, que vai facilitar para esse processo. Para fazer o tassel, uma tesoura maior fica mais fácil. A gente vai virar ele aqui e cortar aqui na parte de baixo. E aí, ele já tá dessa maneira aqui, ó, a parte do nozinho aqui pra baixo. A gente vai virar ele e deixar dessa forma pra colocar no copinho. Ó, eu já tô percebendo que com essa quantidade de tecido aqui, não vai entrar no meu copinho. Então, eu vou tirando umas frestinhas aqui, ó. Eu acho que tirando uma vai dar. Por isso que 8 voltas já daria, porque eu já sei que é mais ou menos o tamanho pra esse copinho. E aí, a gente tem aqui o copinho, já tá sem o parafusinho. A gente tem que colocar isso aqui dentro do copinho. Então, a gente vai... Ó, ainda tá muito, tá, gente? Esse copinho é bem pequenininho. Vou tirar mais uma. Ó, e agora vai dar certo. Ó. Aí, vai rodando pra encaixar bem, tá? Tá em cima. Ó. E aí, a gente vai colocar de volta o parafusinho ali no copinho. Ó, dá uma rosqueadinha aqui, ele já vai entrar. E aí, pra essa parte, precisa dessa chave, porque tem que fazer força para empurrar esse parafuso todo lá pra dentro, pra segurar o tecido. Ó, então, já tá ali quase todo pra dentro.
Foi. Ele fica bem firme mesmo, não tem como soltar. E aí aqui no final, a gente vai ajustar essas pontas. Você pode fazer um tassel mais curtinho, um tassel mais comprido, como você preferir aí. Vou cortar aqui, ó. Deixei ele um pouquinho mais comprido pra gente aplicar na bolsa. E agora a gente vai aplicar o nosso detalhe na aba. Então eu vou deitar ela aqui, vou deixar ela amassadinha. E aí a gente vai vir com esse detalhe aqui para fazer a aplicação na peça. Ó. Então aqui a gente vai escolher a posição onde a gente vai colocar. Eu gosto de colocar um pouquinho aqui mais para cima, ó, ele já vem com as garrinhas pra gente posicionar e ver mais ou menos, ó, que não tá centralizado, já consegui perceber. Vou colocar um pouquinho mais pra cima. É mais fácil a gente centralizar nessa carreira onde não tem os nozinhos do que na carreira que tem o nozinho, tá? Então, ó. Aqui pra mim ele ficou centralizado. Ele é bem simples de aplicar. Ó, abrindo a aba, ele já vai estar aqui na parte de trás. E aí a gente precisa da alicate para poder prender ele aqui nessa plaquinha. Então aqui ele tá meio fechado, vou ter que dar uma abridinha aqui nas abinhas dele para ele poder encaixar aqui, ó, na plaquinha, tá? Então encaixado aqui na plaquinha, a gente vai dobrar essas pazinhas aqui para dentro para poder fixar ele aqui fora. Vou botar assim para não dar barulho na mesa, dobrando a aba. E aí a gente vem com a alicate, empurra essa plaquinha e dobra essa partezinha dele. Ó, dessa maneira. Dobrei uma. E agora a outra. A alicate é bem importante nessa parte, gente. Ó, tá dobrado, agora eu vou apertar uma por cima da outra. Dessa forma. E aqui na frente a gente ajeita. Com a plaquinha aplicada, a gente já parte para as nossas alças. Então, eu escolhi a alça Juliette, da Casa de Palha Acessórios, que é uma alça dupla, bem delicada, que é o estilo dessa peça aqui. E aí a gente vai prender aqui nas laterais. Eu gosto de prender sempre na parte de baixo, que fica mais firme. Essa nesse lado. Aí essa alça aqui, é importante a gente segurar ela e vir trazendo retinha para aplicar retinha no outro lado também, tá? Não ficar cruzada nem nada. Ou o que eu costumo fazer é tirar a corrente, aplico o mosquetão aqui na parte da lateral, ó, pegando sempre um pouco de pontos. Eu peguei 2 pontos aqui para ficar bem firme. Não, passo lá por dentro da bolsa, ó, não pego só as alcinhas de fora, tá? E aí depois disso a gente vem com a corrente arrumando uma do lado da outra para elas não ficarem cruzadas e prendendo aqui na outra lateral. Aqui tá um pouquinho difícil para eu fazer filmando, então eu vou prender sem alinhar elas, mas eu recomendo que vocês alinhem ela ou já prenda alinhada, porque ela vem alinhada. E aí aqui, além da corrente, a gente vai prender o nosso tassel que a gente colocou no porta-tassel para dar o acabamento final ainda
nessa peça. E tá pronta a nossa bolsa Tami, com os detalhes todos dela certinho. Aqui, como eu falei, vocês podem finalizar com o imã costurável se quiserem, mas eu acho que ela fica uma bolsinha prática de usar assim só com a aba solta mesmo, fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que é uma aula, eu acho, super tranquila de fazer, super prática de fazer essa bolsa, tirando aquela contagem ali do início, mas tenho certeza que vocês vão tirar de letra e vão conseguir produzir essa bolsa aqui, que é muito tranquila e muito fácil.